Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar da língua portuguesa e dos pormenores da língua portuguesa. E você vai aprender muito hoje, eu garanto. Mas antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Especializada por quê? Você vai chegar com a ideia e vai sair com o seu produto prontinho, preparado para postar nas redes sociais. Então, se você tem a ideia e quer transformar em realidade, procura a Fornexus com telefone e endereço que estão na descrição, no comentário fixado desse vídeo. E também, se você quer roupas super legais, de excelente qualidade e com um preço muito bom, entra no site da Ripple, use ripple.com.br. Lá você escolhe camisetas, bermudas, tem roupa feminina também. Você pode escolher e no final, na hora de pagar, você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Você não vai se arrepender, são roupas muito legais. Entra lá no site da Ripple, o endereço também está aqui nos comentários fixados desse vídeo. E eu quero te pedir encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo que vai ser muito legal, você vai ver, acionar o sino das notificações e principalmente compartilhar por aí e pedir para as pessoas se inscreverem também no nosso canal para a gente crescer cada vez mais. E agora então a gente conversa com o professor Gerry. Professor, sabe tudo de português? Olá, Edu, tudo bem? Não. Quanto mais eu estudo, mais eu sofro. Quanto mais você estuda, menos você sabe. Não sofro com as pessoas, mas sofro no seguinte sentido, de quanto mais você lê, mais você sofre, porque dá a impressão que você sabe pouco e você precisa estudar mais. As pessoas estão falando português pior hoje em dia, não estão? Temos essa sensação quando a gente se depara com um erro e tal, mas os erros ocorrem em todo segmento da sociedade. Eu sempre digo que as pessoas erram, mas elas não sabem, independente do grau de instrução, como mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Uhum. Todos... Quer um exemplo? Vamos lá. Prefeitura Municipal de Vila Velha. Não é um erro, tá? É um vício de linguagem. Prefeitura Municipal de Vila Velha, Edu. Existe Prefeitura Estadual de Vila Velha? Não. Existe Prefeitura Federal de Vila Velha? Não. Por que a palavra municipal está lá? Mas aí também, por exemplo, a UFES tem uma prefeitura. Muito bem. Se eu retirar o nome do município, eu volto com o municipal. Uhum. Então, se eu disser assim, Prefeitura Municipal, no caso é Prefeitura de Vila Velha. Agora, se eu incluo o nome do município, eu retiro o municipal. Então, você tem que dizer Prefeitura de Vila Velha, Prefeitura de Vitória. É o chamado pleonasmo, que não é um erro, é um vício de linguagem. O que é o pleonasmo? É a repetição desnecessária. Quando você diz sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Agora, há pleonasmos que as pessoas cometem e elas não sabem. Por exemplo, que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Hoje é 24. Não, hoje é quarta-feira. 24. Quarta-feira, dia 24. Isso. Hoje é dia 24 de novembro. 24 de novembro é dia. Para que você está usando a palavra dia? No mês de novembro. Novembro não é mês? Para que você está usando o mês? Em novembro. No ano de 2021, diga em 2021. Não é um erro. É um vício de linguagem, que é aquele que as pessoas acham que dominam, mas no fundo elas não dominam. De onde que surgiu essa ideia e de onde que surgiu essa coisa de catar esses pormenores da língua portuguesa do dia a dia, transformar em quadros? Você tem um quadro sobre língua portuguesa na Jovem Pan News, na Rádio Jovem Pan News, não é isso? Edu. Eu comecei escrevendo para o Jornal A Tribuna durante 7 anos. Uhum. Durante 7 anos. Falando de português. Língua portuguesa, isso. 7 anos. Só teve uma coluna que acharam melhor não publicar. Quer saber qual é? Quero, claro. Cacofonia. Posso falar aqui? Pode. Caco quer dizer feio, desagradável. Fonia quer dizer som. A cacofonia é um som desagradável. Por exemplo, eu vou usar um som desagradável aqui que não é tão, né? Ela tem pouco café. Pouco café. É aceitável. Ela tem pouco café, café é aceitável. O problema é quando as pessoas escrevem ou dizem por razões. Pegou? Pegou, pessoal? Por razões, por razões. É do permitivo, hein? Porra! Em vez de escrever por razões, diga por motivos. Então, o título era assim, o título da coluna, aptaria. Porque eu peguei exemplos de cacofonia que geram putaria mesmo. Que geram palavrões, que preocupam. E aí o pessoal ficou preocupado, não polemizar, então durante 7 anos só não publiquei essa coluna. E eu tô lá na Rede Vitória, no blog, sou blogueiro do Folha, então diariamente tem uma dica minha de português lá no Folha Vitória, tá? Então são 365 dias por ano, são 365 dicas. Na verdade é um livro que é postado lá por ano, tá? E a duração da leitura é 30 segundos. Mas tem dica para isso tudo? Tem isso.
Na verdade, eu vou lançar um livro. Eu vou lançar 3 livros agora no fim do ano. 3 livros. Cada livro tem 365 dicas. Então você tem lá mais de 1.000. 3 anos de dica. 3 anos de dicas. 3 anos de dica. Lá na PAN, na PAN acontece de segunda a sexta. Né? Eu gravo 40 por mês. Então eles divulgam lá 2 dicas por dia. São 520 por ano. E na PAN News ao vivo, eu faço dica de português. Só que ao vivo eu faço as dicas contextualizadas. Então, por exemplo, nessa semana vai ser o português do mundo da família. Edu, quem são seus progenitores? Meu pai e minha mãe. Oh, muito bem. Não. Seus progenitores são seus avós. Quer dizer antes, genitor que gera. Progenitor, avô, então, progenitor. Antes dos genitores. Seus pais, que eu conheço a sua mãe, meus genitores. São seus genitores. E geralmente as pessoas confundem. Totalmente. E aí essa semana vai ser o português no mundo da família. Então são 6 dicas no mundo da família. Aí depois da próxima semana, perto do Natal, vai ser português no mundo do católico. Depois vai ter o português no mundo do evangélico. Português do mundo de Maria, Mãe de Jesus. Português do mundo do Natal e vai embora. Vamos lá, português do católico. Do católico? Lá eu vou mostrar a diferença entre o crisma e a crisma. Qual é a diferença? A crisma uma tem a ver com óleo, que é derramado, que é o crisma, é o óleo, e a crisma é a consagração. Entendeu? No mundo do evangélico? Do evangélico. Dizem que os evangélicos gritam alto durante os cultos. Cara, se você grita, só pode ser alto. Você pode falar alto, né? Você pode falar alto, né? E também em alguns cultos você tem compartilhar, o pastor compartilha o pão e o vinho. Aí eu lembro que a palavra vinoso vem de vinho e venoso vem de veia. Depois vem de Maria, mãe de Jesus. A Assunção tem vários sentidos. Um deles é a subida de Maria, mãe de Jesus, ao céu. E tem a ascensão, que é só subir. Depois vem o mundo do Natal. Né? Árvore de Natal com hífen é uma espécie de árvore. Árvore de Natal sem hífen é qualquer planta, artificial ou não, usada como um enfeite para o Natal. Depois vem o Réveillon, Ano Novo com hífen. Ano Novo com hífen é festa da virada. Quando a gente diz Feliz Ano Novo, você pergunta, é com hífen ou sem hífen? É com hífen, porque é a festa da virada, do dia 31 para o dia 1º. Ano Novo sem hífen é o ano que vai começar, o ano inteiro. Então você pode dizer Feliz Ano Novo com hífen e Próspero Ano Novo sem hífen. Então, por que é interessante? Por que é legal? Porque as regras elas são contextualizadas. Por que as pessoas criam uma rejeição à língua portuguesa? Porque tem que decorar regras. A regra é uma praga do ensino. Regra não é para você decorar, regra é para você consultar. Mas por que eu decoro? Às vezes, infelizmente, você tem que decorar porque você vai participar de um processo seletivo, um concurso público. E dica muito legal, a língua portuguesa é a única disciplina que vai aparecer lá no edital. E o grande erro das pessoas é deixar para estudar. Em cima da hora. Em cima da hora. Então tem essas dicas no Folha que elas são gratuitas. Tem as dicas na PAN que elas são... Eu tenho um aplicativo chamado... O nome do aplicativo é Calendário Gramatical. Preste atenção, hein? Ele está no Google Play. Calendário Gramatical. É um calendário, Edu. Só no Google Play? Não... Só. Na verdade, para começar, começamos no Google Play. Se houver adesão aumentar, a gente pode mudar, ampliar isso. Mas... independentemente se você tem o Google Play ou não, né? Você pode ler as dicas lá no Folha, que elas são gratuitas. E o que o calendário faz? Para cada dia do ano tem uma data comemorativa. E para cada data comemorativa tem uma dica de português. Então o aplicativo é gratuito. Lá tem 365 dicas. É um livro gratuito. Então as pessoas não... Há opções. Não tem condições de comprar um livro, Não, você pode baixar o aplicativo porque ele é gratuito. Mas como é que surgiu essa ideia de dar essas dicas, fazer isso? A ideia, Edu, é dizer o simples de forma diferente. Eu estava cansado de saco cheio de fazer o mesmo, mais do mesmo. Então, com essa ideia de atrelar... De saco cheio porque você é professor de português, não é isso? Formado em língua portuguesa, não é isso? Claro. Em letras, formado em letras. É claro, vai lembrar que a minha área, que é letras, eu atuo na área... Imagina quando o sujeito é formado em letras. Ele vai dar aula de língua portuguesa nas escolas. Não, você é formado em letras, você pode dar aula de comunicação corporativa. Você pode dar aula de comunicação jurídica. Eu tenho palestra voltada ao texto acadêmico. E regras em geral. Então, uma área muito ampla. E se torna interessante porque eu contextualizo as regras. Eu falo do português jurídico, o mundo do advogado. Por exemplo, você quer uma expressão que o advogado usa e não existe no português? Face a isso. Face a em português não existe. O que existe é em face de.
mas o advogado usa. Então, a língua portuguesa é aplicada em determinadas áreas. Então, tudo que é contextualizado, Edu, toda regra que é contextualizada, ela se torna mais interessante. Se ela não for contextualizada, se você ficar ensinando assim, as classes gramaticais, substantivo, verbo, adjetivo, não, contextualiza. Tem uma frase que eu uso sempre nas minhas práticas, que é assim, de um anúncio publicitário. Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. Percebeu? Texto publicitário, que você pode pedir ao aluno para explorar a intenção comunicativa. É fazer o simples. O que eu faço é o simples de forma diferente. Porque se eu viesse aqui no seu programa hoje, viesse falar apenas de regras, quais são os principais erros das pessoas? X, Y, Z. Ficaria cansativo. Vale sempre lembrar, regra não é para decorar, regra é para consultar. Então, tem que desenvolver essa maturidade nas pessoas. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, Edu, me pergunta até assim, é porca ou polca? O nome do objeto que enrosca no parafuso. Eu uso porca. Porca. Vai ter gente que diz polga. E outra pergunta, eu tenho que responder. Por que porca e não polca? A porca do parafuso tem a ver com a porca do porco? Não. Tem? Tem. Pode falar? Pode, claro. Tem problema não? Não, nenhum. Me perdoe. Perdoa. É porque a vagina da porca é rosqueada e o pênis do porco em forma de espiral. Então, quando eles transam, vai enroscando. Por isso que o nome daquilo é... É mesmo? É por isso que o nome... Juro pra você. Juro. Por isso que eu pedi, posso falar? Claro, você pode falar o que você quiser. Público, mas se houver, depende do canal, mas é um público mais conservador, eu tenho que tomar muito cuidado com o pleonasmo, com a cacofonia, eu tenho que tomar muito cuidado com algumas palavras, né? Eu até gravei uma vez com a Nairi Cardo, essa da porca do parafuso, uma senhora segurando uma carne de porco. E eu, não, ela disse assim, Jair, não, isso não pode ir ao ar na hora do almoço. E aí tal. Quando é que você percebeu que essa era a sua praia? Primeiro, quando eu fiz ensino médio, eu sou do interior do estado de Marilândia. E geralmente eu ensinava ajudava durante as aulas, né? Os meus amigos que tinham dificuldade. E começou em português, em língua portuguesa? Tudo. Rapaz, eu só não dei aula de balé até hoje. Mas tá novo ainda, porque tem tempo. Então aconteceu o seguinte, na década de 90, não sei se você se lembra, eu comecei a dar aula em julho de 92. Eu era DT do estado. Então naquela época você podia pegar qualquer disciplina. Eu já dei aula de geografia histórica, química, física, tudo. Eu só não dei aula na época de ensino religioso e educação artística. De tudo. Então dominava um pouco de tudo. E quando eu comecei a fazer letras em 93, optei por fazer letras, porque eu sempre gostei muito de ler e tal. E hoje eu leio um pouco de tudo. Obviamente não leio só a minha área. Para você, por exemplo, dar aula de português jurídico, você tem que saber muito bem, ter noções do curso de direito. Até porque, nesse sentido, quando eu dou aula de português, os caras acham que eu sou advogado. Eu não sou advogado, eu sou formado em letras. Eu tenho notório saber na área de letras. Como eu ministro aula de português jurídico desde 98, eu preciso dominar muito bem a área jurídica. Muito bem. Petição inicial, por exemplo, eu preciso discorrer sobre isso. Assim como o ministro, por exemplo, palestra voltada à comunicação corporativa em grandes empresas, eu preciso também dominar muito bem essa área. Para ensinar, obviamente, corretamente para eles, para todo mundo. Não, com certeza. Mas essa coisa de ficar ligado nesses pormenores da língua portuguesa, né? Que é o seu quadro na Jovem Pan, é a sua especialidade de saber o que está certo, o que está errado. Como é que você chegou a isso? Como é que você... Primeiro, te fere isso? Te fere? Alguém fala alguma coisa errada? Você fala, de jeito nenhum. Me fere talvez se a pessoa tiver dúvida e não perguntar. Eu sempre digo assim, tá com dúvida? Me escreva. Tá com dúvida? Pergunte. Manda mensagem pelo WhatsApp. Mas o que me incomoda é você ter o erro. Segundo Aristóteles, ele já dizia 300 anos antes de Cristo, a dúvida é um princípio da sabedoria. Você só evolui quando você tem dúvida. Então, o problema não é o erro. O problema é você ter dúvida e você vai lá e erra. Isso. Então, isso é algo que me incomoda. Porque as pessoas me conhecem, elas podem me escrever. Os leitores do folhavitória.com.br, eles podem me escrever pelo site. Eles têm um canal de comunicação lá e também na Jovem Pan. Mas aí o que eu te pergunto mas te dá um estalo quando alguém fala alguma coisa errada do seu lado, quando você ouve alguém falar alguma coisa, um termo errado, usado de forma sinceramente, errada? Não me incomoda. Mas eu digo, o principal problema é falta de clareza, Edu. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar muito com isso.
O jornal dá algo assim, que tem uma falta de clareza, aí me incomoda. Vou dar um exemplo. Talvez seja uma frase comum e você acha que está tudo bem com ela. Edu deve gravar amanhã. Para mim é comum. É comum. É. Qual o sentido dessa frase para você? Provavelmente eu vou gravar amanhã. Eu vou te falar do provável, do possível e do eventual. Calma. Edu deve gravar amanhã na Fornews. Fornexus. Isso. Fornexus, perdão. O Augusto vai brigar comigo. Vai brigar com você, é verdade. Você corta essa parte. Edu deve gravar amanhã. Ele tem de gravar ou é possível que ele grave? Pode ser as duas coisas. Ele tem de gravar ou é possível que ele grave? Então, pode ser as duas coisas. De repente, uma entonação. Ficou com duplo sentido. É, exatamente. Duplo sentido. Agora eu vou perguntar para você qual a diferença de um possível problema, de um provável problema e de um eventual problema. Nenhuma diferença. Então vamos lá. Olha que legal. Isso é língua portuguesa. É. Mas isso não é ensinado nas escolas. Vamos lá. Possível, Edu, é tudo que pode acontecer. Uhum. Provável é tudo que vai acontecer. Digo para Edu, vamos sair hoje à noite? Edu, você vai sair hoje à noite? É possível. Ligo para Edu, vamos sair, Edu. Edu diz, não. Você não disse que ia sair? Não. Eu disse que era possível, eu não disse que era provável. Deu para entender? Possível é tudo que pode, provável é tudo que vai. Você vem amanhã aqui? Fala, é certo que você vem amanhã aqui? Não. Então é possível que você venha amanhã. É provável? Não. Entendi. E o eventual que os jornalistas usam e às vezes não dominam? Eventual é tudo que acontece de vez em quando. É. Então o problema possível é um problema que pode acontecer. Um problema provável, ele vai acontecer. E um problema eventual, ele acontece de vez em quando. Quer outro erro? Geral? Eu nem estou falando de vítima fatal, tá? Nem vou tocar. Quer que eu toque depois no assunto? Vítima mas fatal? Tem um termo técnico para isso, né? Vamos, vítima adequação fatal. vocabulária. Vítima parcial e vítima fatal. É porque você tem... fatal é o que mata. E fatal parcial é o que mata. Foi levado para o hospital, por exemplo. Fatal é o que mata. Na verdade, não é isso eu tô falando porque isso é um termo usado, por exemplo, pela polícia para escrever o boletim de ocorrência lá. Mas muito cuidado com terminologia que você não pode usar no jornal. Ok. Então vamos lá. Fatal é o que mata. Na verdade, não é vítima que é fatal, é o acidente. Acidente fatal. Acidente fatal com uma vítima. Entendi. Acidente fatal com duas vítimas. E qual a diferença de acidente e incidente? Vamos lá. Sem constranger, hein? Não, acidente... Tanto o acidente quanto o incidente são imprevisíveis. Tanto o acidente quanto o incidente, eles podem acontecer a qualquer momento. Só que o acidente ele é grave, o incidente é pouco grave. Então, por exemplo, queimou o arroz. Aconteceu o quê? Depende. Você está morrendo de fome, é grave. Queimou o churrasco? Porra, gravíssimo. Ainda mais com o preço da carne. Por aí. Então, é um acidente. Então, o acidente, ele é grave. O incidente, ele é pouco grave. Tudo bem? Então, em hospitais. Aí você vai ampliando. Por exemplo, linchamento. O que é um linchamento? É quando alguém é agredido. Agredido. Não. O que é um linchamento? O que é o linchamento? Só ocorrerá o linchamento quando houver a morte da vítima. Linchamento, então, é só quando... Só quando morre a vítima. E então, quando várias pessoas agridem uma pessoa e ela não morre. É espancamento ou tentativa de linchamento. Não é legal? É legal, mas assim, a gente acaba usando termos equivocados para muitas coisas no nosso dia a dia e esses termos acabam se popularizando. Se espalham. E acabam mudando de... Isso. A língua é viva, né? Acabam mudando de significado. Claro. Vou dar um exemplo aqui, tá? A palavra aquário a palavra aquário, quando ela foi criada, significava o quê? Aqua quer dizer água. O aquário era um reservatório de água. Então, aquário significava reservatório de água. Piscina. Piscis significava o quê? Peixes. A piscina era o viveiro de peixes. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixes da piscina e jogamos no aquário. Hoje a piscina tem só água e o aquário que tem o peixe. Está acontecendo hoje isso, essa mudança, e eu vou dizer para você, o que vai predominar vai ser o erro. Sempre vai predominar o erro. O erro, tá? Mas isso precisa estar registrado nos dicionários. Tem que estar no dicionário. Vou lhe dar um exemplo, quer ver? A palavra não obstante, que o advogado usa bastante. Existe não obstante. Quer dizer o que não obstante? Apesar de, embora. Então, não obstante corresponde a apesar de e embora. O que nós fizemos com a evolução da língua? Juntamos um não com um obstante, virou o quê? O inobstante. O inobstante existia na língua? Não. Existe agora? Existe. Posso usar? Pode. Por quê? Já está dicionarizado. Sim, se apareceu no dicionário, então pode usar. Registrou, fica à vontade para usar. Quer outro exemplo?
Dromo em grego quer dizer lugar onde se corre. Dromo em grego quer dizer lugar onde se corre. Então você tem o quê? Autódromo. Você tem hipó. Aí o sujeito quer criar uma palavra e diz assim, camelódromo. E o cara tá lá parado, não tem nada a ver com corrida. Sambódromo, tá lá sambando, não tem nada a ver com... Fumódromo. E o dromo perde o sentido original. Vou deixar de registrar essa palavra? Não, já está adicionalizado, pode usar tranquilamente. Agora, há uma palavrinha que é do seu tempo, tá? Você é mais velho que eu. Eu vou fazer 50 anos ano que vem. Conhece essa musiquinha, Edu? Sou muito mais novo que você. Sabe cantar? Não sei cantar, mas vou lá. De tanto levar frechada do teu olhar. Frechada? Mas é proposital, né? É como se fosse um malandro cantando, né? Mas tá certo, frechada. Tá certo, frechada. Acredite. Escreva aí, procura no dicionário. As palavras flecha e frecha estão corretas. São formas variantes do português. Formas variantes. Você pode falar tanto flecha quanto frecha. É como 14 e 14. Mas tauba não tá certo. Não está certo. Não está certo. Tá falando do frecha. Frecha. Vou sair falando frecha por aí? Não. Vou sair falando frecha por aí? Não. Você vai usar a palavra mais comum. Qual é a mais comum? Flecha. Flecha. É igual a entrar e adentrar. Tem o mesmo sentido? Tem. Sim. Só que você vai dar preferência por qual palavra? Entrar. Porque adentrar é arcaico. Estrupo. Que absurdo. O cara falou estrupo. O podcast do Edu Copete. Rapaz, estrupo existe. Mas tem outro sentido. Estrupo quer dizer barulho. Vou usar a GR? Não. Porque estrupo é arcaico. O que é uma palavra arcaica? O que é arcaísmo? O arcaísmo advogado infelizmente usa muito palavras arcaicas. O arcaísmo é o emprego de palavras e expressões em desuso. Estupro existe? Existe. Existe estupro e existe estupro. Só que estupro quer dizer violência, estupro quer dizer barulho, mas eu não vou usar estupro porque é arcaico. Então, caiu em desuso, eu não uso mais. Mas as pessoas... Então, porque a língua portuguesa ela é muito dinâmica, ela é muito ampla. Ela não é só um conjunto de regrinhas que você vai decorar, não, é muito, muito mais que isso. Então, aproveitando e falando disso, a gente vê, a língua é viva, a língua vai mudando, os erros acabam, vai para o dicionário, acaba sendo aceito e tal, mas a gente vê hoje as pessoas simplificando muito, principalmente por causa das redes sociais, né? Então as pessoas usam a rede social e acabam simplificando, abreviando, acabam errando mesmo na hora de digitar ali e tal. Você acha que isso corre o risco de deixar a nossa língua mais pobre? Muita gente fala que pode deixar a nossa língua mais pobre. Eu não posso dizer que é o principal problema. Existem outros problemas. Eu vou provar para você. Mesmo num texto aparentemente correto, embora a frase esteja errada, ela se propaga. Então a rede social não é a principal causa. O que está escrito na entrada em elevadores? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado no andar. Isso está errado. Não está na rede social. Está no elevador que todo mundo pega e lê todo dia. Por que está errado? Porque eu não posso usar mesmo, mesma, mesmos e mesmos para retomar a informação anterior. Eu não posso dizer, ontem vi Edu Copernic e conversei com o mesmo na Fornexus. Não, ontem vi o Edu Copernic e conversei com ele na Fornexus. Tudo bem? Isso não está na rede, isso não está nas redes sociais, isso está na plaquinha lá, antes de você entrar no elevador. E você lê aquilo todo dia, você acaba fazendo o quê? Divulgando aquele erro. Tá? Eu quero mostrar o seguinte, que é importante. Você pode escrever de forma abreviada no WhatsApp? Pode ver se... Agora, isso não pode interferir num texto seu, um texto formal, que é um texto profissional. Mas aí que está, né? Se você, aí que tá. Se você passa o dia inteiro no telefone, o dia inteiro, até por força de negócio e não sei o que e tal, se comunicando pelo WhatsApp, ou se comunicando... Acontece, mas não pode. Aí automaticamente vai acontecer, não tem jeito. Acontece, mas não pode. Vou dar um exemplo. Eu posso usar a palavra janta, Edu? Janta? Pode. Pode. Só que eu posso usar a palavra janta em situações informais. Eu posso dizer aqui, a Fornexus vai promover um evento, vai oferecer uma janta aos funcionários. Não. A Fornexus vai promover um evento, vai oferecer um jantar aos funcionários. Agora, eu posso usar a janta? Posso. Pode dar em casa, no boteco, na praia. Mas em situações formais, não. O que é um erro, na verdade? Erro é você ser
formal em ambiente informal, ou seria informal em ambiente formal. Não, tudo bem, mas isso não significa também que você pode usar qualquer coisa errado num ambiente informal. Ok. Claro, no ambiente formal você não pode dizer, por exemplo, a gente vamos à praia amanhã. Exatamente. Não pode. Agora, eu posso usar a gente, obviamente, separado no ambiente informal? Pode e deve. Isso, exatamente. A gente separado. E no ambiente formal, eu uso nós. Então as pessoas têm que entender o seguinte, no ambiente formal, nós temos que usar o nós. No informal, eu posso usar o a gente, separado, claro. Não, tudo bem. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, a frase do elevador é uma coisa pequena. Né? É eventual, você vai ver eventualmente. Agora, nas redes sociais e nessas conversas por texto, principalmente, as pessoas se comunicam o tempo inteiro. E é o tempo inteiro com alguns erros que são recorrentes, entendeu? E não pode começar. Então, mas aí como é que faz? E não tem o risco disso acabar sendo incorporado à nossa língua? Não. É possível que incorpore. Como eu disse para você, o que vai predominar é o erro. Uhum. Como algumas palavras que não existiam passaram a existir devido ao erro. Você quer um erro que eles vão incorporar com o tempo? Estado e estadia. As pessoas pagam estado e estadia no hotel. Estadia? Rigorosamente, as pessoas pagam estada no hotel. Uhum. Estadia é veículo no estacionamento e navios nos portos. Entendi. Agora, alguns dicionários já registram essas duas palavras como sinônimo. Vai chegar um momento em que essas duas palavras vão ser uma só ou vão ser usadas para a mesma coisa. Isso, perfeito. Agora, voltando à questão do WhatsApp, as pessoas não podem errar. Não pode, porque isso deprecia a imagem negativamente. Tudo bem, mas aí você pega uma população brasileira que não tem tradicionalmente educação, é uma população brasileira que sai da escola muito, muito cedo, às vezes por força de trabalho, às vezes por falta de interesse, às vezes por falta de política de Estado, e aí você vai ter uma dessas pessoas que saiu conversando com outra dessas pessoas que saiu e nesse meio isso vai se popularizar. De certa forma. Como é que controla isso? Não tem como controlar. O grande problema também é que tudo fica sob responsabilidade do professor de português. Acaba ficando. Não pode. É um equívoco isso. Quando eu falo a expressão interpretação de texto, o que vem à cabeça das pessoas? Língua portuguesa. Exatamente. Pra você ter uma ideia, eu dou treinamento, palestras voltadas à elaboração de instrumentos avaliativos, Edu. E eu mostro o nível de questões. Questão de nível fácil, médio e difícil. Uhum. Para todas as disciplinas. Todas. Todas as disciplinas têm que ensinar interpretação de texto. Todas. Por uma questão de nível... básico, né? Para você saber responder, você tem que entender o que está perguntando, primeira coisa. Se não houver um engajamento entre todas as disciplinas, você vai fazer mais... vai ocorrer o quê? Mais do mesmo. O professor de língua portuguesa ensinando e as pessoas continuam errando. Uhum. E os professores de outra disciplina dizendo assim, quem é o professor de português da disciplina? Não é. Então, jogando o pepino para lá. E todas as questões têm que ser contextualizadas. O que é contextualizar o conteúdo? É aplicar o conteúdo no dia a dia, para ele ficar interessante. Agora, para resolver isso aí, tem que ter o envolvimento de todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Uhum. E aos poucos, Edu, acabar com a decoreba no ensino, que a praga do ensino é a decoreba. Que não tem jeito, todo mundo que passa pelo ensino passa pela decoreba. Mas ela tem que acabar. Ela tem que acabar. Tá? Eu luto muito por isso, é uma luta muito árdua. É difícil, você ter uma ideia. Vou fazer uma perguntinha curiosa para você. Vai lá. Você sabe o feminino de peixe-boi? Peixe-boi fêmea. Não. Não é peixe-boi fêmea. Não é a peixe-boi. Não é peixe-vaca também. O feminino de peixe-boi... Eu estou dizendo aqui porque é curioso, tá? E eu também estou perguntando porque as pessoas não sabem. Para mim é peixe-boi fêmea. Porque se eu disser o que as pessoas já sabem, não tem graça. Acredite. Vai lá no Google, depois pesquise, tá? Quem está nos assistindo. O feminino de peixe-boi é peixe-mulher. Por quê, professor Gerry? Não sei. É um mistério da língua portuguesa. O feminino de peixe-boi é peixe-mulher. Isso é difícil? Não, isso não é difícil. Se eu perguntar agora para você, Edu, responde em menos de um segundo. Qual é o feminino de peixe-boi? Peixe-mulher. Perfeito. Toda a informação que eu tenho apenas de recuperar o que o professor disse, para eu responder, é questão nível fácil. Entendeu com a questão de nível fácil? Uhum. O que as pessoas confundem? Elas confundem a quantidade de conteúdo com o nível da questão. Uma situação não tem nada a ver com a outra. Uhum. Pode haver questões assim? Pode, mas não pode predominar nas provas. Prova interessante tem que ter no quê? Lembrando que tem 2 tipos de prova, tá, Edu? 2 tipos de prova, atenção em escolas. Eu tenho prova avaliativa e eu tenho prova seletiva. A prova que você faz na escola é uma prova avaliativa. O professor avalia o que ele deu na sala de aula.
Tudo bem? Okay. E uma prova seletiva é uma prova em que você, como o próprio nome diz, você vai ser selecionado. Eu vou explorar questões e que eu vou induzi-lo ao erro, ou que poucas pessoas sabem. Eu vou dizer uma frase aqui, que você vai dizer, pô, que frase ridícula, né? Vou dizer uma frase aqui, você vai dizer que está errada. Posso falar? Pode. Maria da Silva é o jornalista mais famoso do estado. Maria da Silva é o jornalista mais famoso do estado. Teria que ser a jornalista, não? Maria é a jornalista, né? Pô, que ridículo, o professor Jerry dizendo que é o... Mas tá certo. E vou provar para você por quê. Prova. Isso é uma frase que eu uso geralmente em processos seletivos, tá? Seletivos. Uhum. Porque eu tenho que fazer uma seleção, tenho que peneirar a galera. Quando eu digo assim, Maria é o jornalista mais famoso do estado, eu incluo Maria entre homens e mulheres. Quando eu digo que Maria da Silva é a jornalista mais famosa do estado, eu incluo Maria apenas entre as mulheres. Entendeu a diferença? Entendi. Não é legal? É legal, mas é uma frase que a gente nunca usaria, né? No nosso dia a dia, nunca usaria. Por isso que eu digo, o que você erra, no caso você não, mas as pessoas em geral, o que as pessoas erram, mas ela não sabe. E eu acabo contextualizando isso tudo. E o que você acha do gênero neutro sendo incluído em escola? É como forma como é que se diz? De protesto, vale. Todes. Como forma de protesto, vale. Agora eu vou dizer algo para vocês, para todos aqui. Presta atenção. Para todos? Para todos. Não joga essa polêmica, não. Vou falar de polêmicas depois, tá? Tá. Já vou adiantar. Se isso se propagar e muito, pode achar que no futuro, numa galáxia não tão distante, possam incluir, mas acredito que isso não aconteça. Não aconteça. Deu para entender? Talvez. Como forma de protesto, fiquem à vontade. Mas incorporar a língua portuguesa, só se acontecer como você disse assim, as pessoas vão usar com tanta frequência que vai chegar. O que você acha disso? Oi? O que você acha disso? Como forma de protesto, sim. Agora, é possível que em determinado, em alguma galáxia, no mundo distante, possa incluir da língua? Pode, se isso for usado com frequência, mas eu acredito que vai chegar um tempo que, entre aspas, vai cair de moda e as pessoas vão esquecer. Você, como professor de português, não concorda com isso? Não. Na verdade, que você está em sala de aula, a minha aula é muito plural. A gente tem que falar de tudo. Eu não posso concordar com tudo, mas eu vou respeitar. Acho que você não pode haver nenhum tipo de represália em relação a qualquer tipo de questão. Deu para entender? Entendi. Acho que a escola é um lugar democrático. Vale a pena a discussão. Posso dar um exemplo? Pode. Você é contrário ou favorável à pirataria? Teoricamente, contrário. Muito bem. Num processo seletivo, você tem que ser contrário à pirataria. A pirataria é um tema polêmico? Não. Mas as pessoas entendem que a pirataria é um tema polêmico. A pirataria está ligada ao crime organizado. Os ilegais ganham 3 vezes mais em relação às pessoas que pagam os impostos honestamente. A pirataria inibe investimentos. Diminui o número de empregos formais. Num processo seletivo, você tem que ser contra a pirataria. Tudo bem? Doação de órgãos. A favor. Muito bem. Porque quando você doa órgão, você pensa muito mais no outro do que só em você. O coletivo predomina sobre o indivíduo. Isso o professor tem que falar em sala de aula. Agora, pena de morte é um tema polêmico? Sim. Aborto é um tema polêmico? Sim. Independente da sua religião, aborto é um tema polêmico. Então, a escola deve ser um lugar de discussão. Vamos discutir o gênero neutro? Sim. Apesar que ele não faz parte do conteúdo. Mas vale discutir? Vale. Você não pode proibir alguém de discutir. A sala de aula tem que ser um espaço democrático, tem que lutar até os últimos dias da minha vida por isso. Você concordando ou não, tem que discutir sobre isso. E as pessoas falam assim, professor Jerry, então eu tenho que ficar preocupado com a opinião do outro quando eu faço qualquer redação, por exemplo, para concurso público? Não. Desde que você seja uma pessoa que demonstre que você, por exemplo, se você disser que você é favorável à pirataria, isso sugere que você é uma pessoa que não tem um comportamento ético. Sempre dou um exemplo assim. Entrevista para trabalho. Perguntinha clássica. Onde você se vê daqui a 5 anos? Você diz assim, eu me vejo nos Estados Unidos, ou me vejo no Canadá, ou me vejo na Inglaterra, fazendo intercâmbio para aperfeiçoar meu inglês. Num processo seletivo, a empresa vai contratá-lo? Não. Porque daqui a 5 anos, a empresa quer você na empresa. Quer que você saia. Então, há temas polêmicos e há temas que não são polêmicos. E a escola tem que ser usada tem que ser um lugar democrático para discutir qualquer situação. Você é um professor. Aí chegou uma prova lá para você corrigir e o aluno escreveu todes. Não, isso não faz parte do conteúdo, não faz parte errado. da norma culta. Perdeu o ponto. Eu posso, às vezes, pegar alguma charge, alguma coisa nesse sentido, tá? E explorar alguma questão em cima disso. Fazer algum tipo de interpretação em cima disso.
explorar o Machado. Mas isso não, essa palavra, isso não é formal, não faz parte de nenhum conteúdo gramatical. Isso pode acontecer daqui a 100, 200, 300 anos? Pode. Isso acontece com muitas palavras. Isso daqui a 5 anos começar a aparecer em dicionários? Aí vai haver essa discussão. Sempre quando nós organizamos bancas, Edu, processos seletivos, antes de começar a correção, nós discutimos algumas regras polêmicas. Quer um exemplo de uma regra polêmica? Quero. Risco de vida e risco de morte. Eu sempre ouvi dizer que a forma correta é risco de morte, né? Porque risco tem uma carga negativa e corre risco de morrer. Mas há estudiosos que aceitam risco de vida. Porque está implícita a ideia, risco de perder a vida. A vida está em risco. Risco para a vida. E são pessoas de notório saber. Grandes autores. Então, num processo seletivo, por exemplo, a banca estuda essa situação, se vai descontar ou não. Nesse caso, como não é um ponto pacífico, aceito as duas situações. Entendi. Entendeu? Pode acontecer isso com todos? Pode. Hoje não vai acontecer. Hoje, em qualquer processo seletivo, se você usar alguma palavra informal, você perde ponto. Ou com X no lugar do... Talvez eles podem explorar isso numa questão objetiva, de marcar X, né, que tem alguma charge, algum cartoon. Podem explorar. É claro, se prepare para as polêmicas, né? Tem que se preparar para as polêmicas, aquela coisa toda. Exatamente. Mas pode acontecer sim. Mas numa redação isso não vai acontecer, porque na redação se exige a norma culta e formal da língua portuguesa. É difícil ensinar português? O grande desafio não é o que você vai ensinar, Edu, é como você vai ensinar aquilo. Por exemplo, um assunto que muitos professores têm dificuldade de ensinar são orações subordinadas substantivas. Estou dando um exemplo. Não sei se você se lembra disso. Não me lembro. Por que você não se lembra? Porque o professor não contextualizou. E você teve que decorar oração subordinada, substantivo, objetivo direto, por exemplo. Você decorou isso lá no fim do ensino fundamental e também no ensino médio. Vai. Como que o professor pode explorar isso de uma forma mais interessante? Quer uma discussão? Vamos lá. Se eu disser para alguém, se você diz assim para... dois namorados. Vamos falar de amor aqui. Diga que me ama e diga se me ama. Diga que me ama e diga se me ama. Segundo o ensino tradicional, que me ama e se me ama. São duas orações subordinadas, substantivas, objetivas, direto. E o aluno vai perguntar assim, professor, para que eu tenho que decorar isso? Você vai responder o quê? Você não sabe o que vai responder. Porque não é o que você ensina. É como você faz isso se tornar mais simples para o aluno e como isso fica mais interessante. Como é que isso fica mais interessante para o aluno? É quando você diz assim, quando você diga que, você sabe que o outro ama. Você quer que ele confirme. Exatamente. Diga se me ama, indica dúvida e você quer que a pessoa diga. Então, diga que me ama, ele sabe que o outro ama, ele quer uma confirmação. Diga se me ama, ele tem dúvida do sentimento do outro, por isso que ele quer que a pessoa diga. Isso que é interessante. É importante a oração subordinada, substantivo, objetivo? Mas desde que você contextualize o conteúdo. Uma vez um professor me perguntou assim na palestra, professor, eu tenho tanta coisa para cobrar, o que eu vou cobrar do meu aluno? Cobre aquilo que possa ser contextualizado. Vou dar outro exemplo, que é da minha área, tá, pessoal? Da minha área. Você decorou os verbos de ligação. Ser e estar. Lembra do ser e estar e por aí vai. Cara, olha que interessante. Mas por que eu tenho que decorar isso? O mais importante, Edu, é clareza, envolver interpretação. Sou apaixonado por você. Presta atenção aqui. Quando você diga sou apaixonado, e depois o outro diz estou apaixonado por você. Lembrando que a paixão é uma palavra de origem grega, tá? E quer dizer sofrimento. Tá bom? Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Estou apaixonado por você, o cara está te enrolando. Daqui a 10 minutos ele não vai estar mais, porque estar é temporário. Estou apaixonado por você. Se ele no outro dia ele beijar outra pessoa e ficar com outra pessoa, ele não mentiu para você. Ele não mentiu para você. Por que ele diz que estou apaixonado? Estar é temporário. Você tem que cobrar o que dele? Sou apaixonado por você. Porque ser é permanente. Por que isso é interessante? Porque você contextualiza. Porque na Bíblia tem lá assim, sou contigo. Porque ser é permanente. Se dissesse estou contigo, estar é temporário. E outro ponto interessante, existe, Edu, diferença entre compreender texto e interpretar texto. Compreender texto significa você entender o que o texto diz explicitamente lá. Você não precisa fazer nenhum tipo de dedução. Agora, interpretar envolve fazer inferências, fazer deduções. Exemplo, Edu Copernic ainda não chegou aos estúdios. Edu Copernic ainda não chegou. Eu estou dizendo o que para você? Que Edu não veio. Não, isso é o óbvio. A gente tem que parar de dizer o óbvio. Se eu disser assim, Edu, a porta está aberta.
que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para você? A porta não está fechada. Não, isso é óbvio. Às vezes você fala, você está assinando um cheque, o cara diz, está assinando um cheque? Não, estou escrevendo um poema aqui. É isso? Dependendo do valor do cheque, pode ser um poema mesmo. Ninguém preenche mais cheque, né? Mas eu estou usando como exemplo. É verdade. A gente tem que parar de dizer o óbvio. Edu ainda não chegou. O que eu estou dizendo para você, Edu? Que ele vai chegar e ele está atrasado. Isso é interpretação. Então, o primeiro passo numa leitura, Edu, é compreender o texto. O segundo passo é interpretar o texto. Compreender o texto é o que o texto diz literalmente. Você não precisa fazer nenhum tipo de dedução. A porta está aberta. Compreendeu a frase, Edu? Compreendi, professor Gerra, ela não está fechada. Vamos interpretar a frase? Interpretação é para fechar a porta ou é para eu sair da sala? É assim que se faz. Só que o professor tem que fazer o quê? Levar isso para a sala de aula, e todos os professores têm que levar isso. Todos os professores têm que levar isso. Senão a culpa vai ficar só em cima do professor de português. E você acha que esse é o maior problema do nosso ensino hoje? O aluno sair da escola, ou sair da aula sem saber interpretar? Não, quando geralmente os professores em geral dizem que ele não sabe interpretar, é mais preocupante que às vezes ele não sabe nem compreender um texto. O aluno não consegue nem decifrar os sinais gráficos. Quando você lê, você tem 2 passos. O primeiro passo é compreender o texto, o segundo passo é interpretar o texto. Às vezes quando você lê texto jurídico acontece muito isso. O advogado escreve parágrafos longos. E você tem que ler o parágrafo várias vezes para poder entender o texto. Às vezes o juiz não consegue nem compreender. Ele está ainda no passo 1. Interpretar é outro nível, entendeu? Se eu disser assim, fulana está namorando, mas o namorado dela é Beltrano. Compreendeu? Fulana está namorando, mas o namorado dela é Beltrano. Compreendeu? Vamos interpretar essa frase? Eu criei uma imagem positiva ou negativa? Negativa. Por causa qual palavra? Do mas. Entendeu? Fulana é gay, mas é meu amigo. Nossa, que frase preconceituosa. Mas eu não fui preconceituoso. Não, a sua frase é uma frase preconceituosa. Prove que é uma frase preconceituosa. Você usou o mas. Você está dizendo que os gays não podem ser amigos. Apesar dele ser gay, como assim? Isso é língua portuguesa, isso é comunicação contemporânea. É isso que tem que acontecer nas escolas. Porque é fácil hoje elaborar questões que envolvem decoreba. É claro que o sujeito, quando vai fazer um concurso público, dependendo da banca que organizou as questões, a banca vai organizar questões assim, tradicionais, que são aquelas questões que envolvem basicamente decoreba. E língua portuguesa cai em todo o processo seletivo. Quer um presente? Posso dar um presente para os seus... Pode? Manda, sempre. Vou dar um presente, hein? Manda. Porque você é gente boa e o Augusto é bem gente boa. Quem estiver nos assistindo vai ganhar um livro digital, preparatório para concurso. Opa, pode? Maravilha, pode. Vai ganhar. Como é que faz? Vai lá no meu site, passo a passo. Vai lá. Meu site é mostrasualingua.com.br. Mostra sua língua. Não é mostra não, tá, Edu? É mostra. Tá. Sualingua.com.br. Vai clicar em cursos e palestras. E no fim da página, tá lá meu e-mail institucional. É só me escrever, é só dizer que assistiu ao seu programa, que achou muito legal, que você é muito gente boa, que me achou o máximo e vai ganhar o livro. Ótimo. Beleza? Ótimo. O nome do livro é Português por Inteiro. Tá então, combinado. Passo 1, acessar o site mostrasualingua.com.br. Tá. Beleza? Segundo passo, clicar em cursos e palestras. Porque lá meu site é comercial também, tem livros para serem vendidos. Então tem que seguir esse passo para ganhar. Tá. Cursos e palestras, vai lá na parte final que tem o meu e-mail institucional. Eu não vou falar aqui, né, Edu? Porque senão eu queria que o pessoal acessasse o site, conhecesse o meu trabalho, aquela coisa toda. Me inscreva e peça o livro O Português. Tem matéria completa, Edu, de português para concurso, um livro com 250 páginas. Ótimo. Se fosse pagar, pagaria no mínimo R$100. Legal, ótimo. Você, assim, com essa experiência toda de português, você acha que essa carência de interpretação e de entender o texto, você acha que isso tem reflexo direto nos índices que a gente tem, os índices oficiais que medem o nível de educação da população? Com certeza. Por exemplo, a nota do IDEB. Isso. O IDEB é o índice... o nome do IDEB é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso. IDEB. Lá, o aluno tem que ter domínio de português e matemática. Isso. Fundamental interpretar. Agora, se os professores precisam que a formação deles, quando fala assim, não é formação de faculdade, não, se engaje nesse sentido e não atribuir a culpa ao professor de português. Precisa, é necessário, é fundamental que domine a interpretação. As questões do Enem hoje não tem questões basicamente de decoreba. As questões do Enem hoje predominam a interpretação de texto. Se não houver isso,
Agora, isso precisa ser ensinado. Porque não basta o professor jogar um texto, respondo, vamos corrigir. É possível ensinar a interpretação de texto, Edu. É possível ensinar a interpretação de texto. Deu para entender? Uhum. Todas as disciplinas têm de fazer, todas. Em todas as matérias tem que haver questões que envolvem interpretação. E não é aquele papo que cada um faz sua interpretação. Não, gente, interpretação só tem uma. É claro que textos, poemas, por exemplo, existe duplo sentido, até 3, 4, 5, 10 sentidos. Mas, em geral, interpretar texto não é algo subjetivo. Isso se ensina. Tem que ser ensinado. Senão você vai passar a vida inteira fazendo mais do mesmo. E isso tem reflexo direto na nota do IDEB? Com certeza. Mas tem que começar lá de baixo. Das séries iniciais, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Você tem um método para fazer isso, aumentar o IDEB, né? Tem. Como é que funciona é um projeto nosso. Uhum. São 3 etapas esse projeto. São 3 etapas. A primeira etapa envolve esse treinamento para todos os professores. Todas as disciplinas. Todas as disciplinas. O nome é Elaboração de Instrumentos Avaliativos Eficazes. Uhum. Essa é um projeto que eu já desenvolvi no Senai. Já dei treinamento para os instrutores do Senai. Tá? Uhum. Trata-se de uma palestra. Essa é a etapa 1, tá? São 3 etapas. E essa etapa 1, essa palestra já ministrei. Posso falar de escolas aqui? Pode. Já ministrei essa palestra, por exemplo, para professores do Darwin, Escola Primeiro Mundo, Marista. É possível levar essa tecnologia às escolas públicas? Sim. É possível e tem de ser levada. Porque senão haverá sempre esse abismo entre o ensino público e o ensino o quê? Privado, né? Entre o ensino público e o ensino privado. E é possível e é provável diminuir isso. Tá? Agora, é um projeto de 3 etapas. A primeira começa com esse treinamento para toda a equipe pedagógica, para todos os professores da rede municipal, para que eles entendam o que é uma boa questão, que é uma questão bem elaborada. Quer um exemplo? Você que não é da área do magistério. Uma boa questão. Tem que ter enunciado, texto e alternativas, por exemplo. E o aluno tem que fazer uso do texto para responder a questão. O enunciado pode vir primeiro, pode vir texto, mas tem que ter essas 3 partes. Texto, enunciado e alternativas. O enunciado, texto e alternativa. Pode ser um texto curto. Esse texto pode ser uma charge, pode ser um cartoon, pode ser uma letra de música, pode ser um poema. E o aluno tem que fazer uso desse texto para responder. Às vezes o texto, Edu, ele só serve como pretexto para o professor elaborar a questão. Às vezes o professor de geografia usa um mapa lá e o mapa não serve para nada. Exatamente. Não, o aluno tem que usar o mapa como contexto para responder a questão. O mapa não pode ser um pretexto para o professor elaborar a questão. E aí, é só uma dica, tá? Isso é só um item. Um item que eu apresento aos professores, uma palestra que dura aproximadamente 2 horas, com questões práticas, falando sem parar, mas dando informação. Porque teoria, o pessoal já está de saco cheio. Eu quero saber como é que eu tenho que fazer. E é um processo de 3 etapas, até chegar à etapa da implementação de um banco de questões. Porque, às vezes, porque se não houver esse banco, você perde o controle. Se não houver um banco de questões, né? Esse banco é um banco que os próprios professores eles alimentam esse banco, tomando por base a proposta apresentada na etapa. Depois tem a etapa 2, É claro que há momentos em que o professor tem que ter liberdade de elaborar as questões, mas ele precisa fazer tem que fazer alguns ajustes. Dentro de um padrão, né? Dentro de um padrão. Senão vira bagunça. Se não houver as etapas 2 e 3, a palestra ela se perde. E aí o professor volta para aquela zona de conforto. E precisa dar resultado. Já deu resultado, já fizemos isso em escolas do interior do estado. E deu resultado, recebemos até depoimento de uma ex-secretária de Educação. O IDEB fica melhor. Com certeza. Aumenta o Com certeza. Se não fizer esse tipo de trabalho, né, ele vai me dizer assim, mas damos treinamento aos professores. Não, talvez você faça mais do mesmo. Mais do mesmo, todo mundo faz. Agora, esse processo, com esse treinamento diferente, até chegar à implementação de um banco de questões do município, no fim das contas o professor adora, Edu. Ele já tem um banco com as questões que ele vai alimentar, ele vai gerar as questões lá. E o município, obviamente, é natural que aconteça uma melhora na nota do IDEB. Tem que melhorar. Porque às vezes o município investe milhões na educação e você não tem resultado. Exato, você não vê Porque resultado. Você vai dizer assim, poxa, mas o professor já é muito legal, mas eu não dou resultado para a sua empresa. Eu preciso dar resultado. Eu vivo de resultado. Se não apresentar resultado, não tem muito sentido o meu trabalho. Tá? Agora, só acontece o resultado se houver isso. Se houver essas 3 etapas. Senão vai ficar só na minha palestra e os professores vão voltar à vida normal, à zona de conforto deles.
Professor Gerry Tononi. Primeiro, deixou um presente aí para os seguidores do canal. Então, é só acessar o site. Vamos lá. Passo 1, mostrasualingua.com.br. Passo 2, clica em cursos e palestras. Vai no fim da página, lá tem meu e-mail institucional. Aí chega em casa, é só dizer que assistiu o seu programa. Legal. E foi muito legal. Tem que elogiar, né, Edu? Bom, isso aí. Fala de coração. Elogia que eu vou sem mandar um livro. Vou mandar, na verdade, são 2 arquivos, Edu. O arquivo do aluno e o livro do professor. No arquivo do aluno, os exercícios não têm resposta. E no livro do professor, os exercícios têm resposta. É uma obra com 250 páginas, tá? Que legal. E à medida que eu vou recebendo os e-mails, eu vou enviando as obras. Que ótimo. Gostou? Não, adorei, claro. Primeiro o presente, depois, quem quiser acompanhar mais pode te ver no Folha Vitória, isso. Não é isso? Acessa lá, folhavitória.com.br, tem a minha dica no site todo dia, ou já clica direto em blogs, Português em Dia. Ou ouvir na Jovem Pan News. Jovem Pan News todo dia tem todo dia, de segunda a sexta. E tem esses arquivos também dá para acessar no site da Pan News, não? Com certeza. Pode ir lá. Professor Gerry Tononi, especialistíssimo. Obrigado. Tá correto? Não, você pode falar o que você quiser, Bedinho. Em português, em língua portuguesa. É isso aí. Muito legal, muito então obrigado. Nós temos uma área muito ampla, Edu, que é essa área ligada ao IDEB, ligada ao ENAD, a comunicação administrativa, a comunicação corporativa, a comunicação jurídica. Então, a área é muito ampla. Quem acha que o profissional formado em letras tem que dar aula só... atenção, tá enganado. O pessoal que vai se formar em letras, é uma área muito ampla, mas muito ampla. Dá para fazer muito claro que depende, por exemplo, a área jurídica, português jurídico, você precisa dominar um pouco do direito. A área corporativa, você precisa dominar um pouco da rotina empresarial, para você aplicar as regras à área específica, a determinadas áreas. Professor Gerry Tononi, muito obrigado. Poxa, eu agradeço o convite, cara. Você é muito legal. Vamos, beleza.